Atualmente, temos dois tipos de sistemas políticos atuais: o capitalismo, liderado principalmente pelos Estados Unidos da América, e o comunismo socialista, liderado mais pela China. Porém, antigamente existiam vários outros políticos, vários outros sistemas políticos que eram bem piores do que hoje em dia, sério. E hoje nós vamos falar sobre esses sistemas políticos, então bora lá. Primeiramente vamos falar do feudalismo, no qual o feudalismo ele é dividido em classes sociais, que era basicamente o clero, a nobreza e a burguesia. O clero seria basicamente a igreja, as pessoas das igrejas, porque naquela época era mais as pessoas da Europa são mais cristãs, né? Principalmente por conta das cruzadas, das guerras religiosas, essas tal coisas, levaram a religião uma coisa muito a séria. E isso começou principalmente na Idade Média, no qual a Idade Média também foi cercada por várias guerras religiosas sangrentas. Uma das principais, as guerras dos 100 anos, as cruzadas, essas coisas. Principalmente uma guerra também que é a reconquista entre os reinos cristãos e os muçulmanos na Península Ibérica. Mas vamos deixar isso aí de lado. Enfim, também temos também a nobreza, que são basicamente o rei, rainha, os nobres, essas importantes, tal, tudo, príncipe, essas coisas. E a burguesia, os escravos, que é como nós, a classe mais pobre. Basicamente, o feudalismo ele começa na Idade Média, porém acaba exatamente no final da Idade Média, durante a Revolução Francesa, onde o povo então não concordava com o sistema político, no qual o rei, os nobres, a igreja eram os melhores e eles, e os burgueses, que eram a maioria das pessoas, eram os mais pobres. Sem contar também que a classe burguesia naquela época pagavam impostos abusivos e o clero e a nobreza não pagavam. E enfim, misturando tudo isso, então temos a Revolução Francesa que acabou de vez com o feudalismo. Mas falando um pouco mais de feudalismo, o feudalismo seria basicamente que nem aqueles desenhos de antigamente, cavaleiros, essas coisas da idade antiga, sabe? Tinha lá o servo, né? Tinha o servo lá, que é o trabalhador, e tinha o feudal, que era o senhor. É como basicamente hoje em dia temos a burguesia e temos os proletários, onde são nós, os trabalhadores e os burgueses que pagavam os proletários. Então, mais ou menos assim, só que de forma pior. Assim, tipo, os feudais, eles não pagavam os servos em dinheiro, eles pagavam assim, tipo, terras, comidas, essas coisas, o que é bem injusto, o que é basicamente semelhante à escravidão. E durante a primeira revolução industrial, começada lá na Inglaterra, temos também a exceção que conhecemos hoje como capitalismo, o que é, sem dúvidas, um dos sistemas políticos melhores aí do mundo, já que basicamente a maioria dos países do mundo, principalmente os europeus, são, assim, tipo, são as maiores potências, principalmente por conta do capitalismo, né? Que surgiu no Reino Unido. Sim, muitos concordam que foi dos Estados Unidos, porém não, veio do Reino Unido primeiramente, porém ficou mais forte com os dos Estados Unidos. Basicamente o capitalismo é assim, tem as classes assim, tipo, tem as classes, tipo uma escada de classes sociais. Tem tipo assim, as pessoas mais ricas, mais pobres, essas coisas. Primeiramente temos, por exemplo, a primeira escada, que é a pessoa que ganha um salário mínimo. Depois disso tem as pessoas que basicamente os burgueses, né, que ganham um pouquinho mais. E tem também as pessoas, assim, tipo, de mais escala, que ganham, sei lá, uns 39 mil reais, essas coisas. Basicamente uma classe social, basicamente. É que nem o feudalismo, só que de forma bem melhor e bem melhor, basicamente, né? Já que na época do feudalismo, os feudais nem pagavam os seus servos.
eles só compravam eles, ou seja, dava comida, dinheiro, comida, casa, essas coisas. Agora já hoje em dia dão dinheiro para nossa sobrevivência. Mas agora voltando aqui, é como podemos dizer, tudo que é seu é seu. Por exemplo, uma pessoa tem, sei lá, é, umas 10 casas. E, ou seja, essas 10 casas são dessa pessoa. Elas têm direito, assim, tipo, indenização, energia, água, é tudo por conta dela. Ou seja, tudo que é seu. É seu. E assim, tipo, mais ou menos lá para 1914, 15, por aí, temos também o comunismo. Também o comunismo, o socialismo, hoje em dia é quase a mesma coisa. Que foi liderado também principalmente por Karl Marx, que, assim, tipo, que já não aguentava mais o sistema político da Rússia. A Rússia, o Império Russo, naquele tempo, seguia basicamente um feudalismo e nacionalista. Muitos acreditam naquela época que o Império Russo era capitalista, mas não, eles eram mais nacionalistas, imperialistas e meio feudalistas. Todos esses três aí misturados, até porque ainda existia feudalismos na sociedade russa. Então, assim, tipo, o comunismo começou nessa época e começou a se espalhar em vários países do mundo. Inclusive, após a Segunda Guerra Mundial, houve também uma crise conhecida como Guerra Fria entre os comunistas e os capitalistas. Já houveram também várias guerras civis também para qual o país que vai ter qual sistema político, principalmente também a Guerra Civil Chinesa entre os nacionalistas e os comunistas, enfim. Porém, o sistema comunista é muito antiquado, na minha opinião, até porque não temos classes sociais, era uma propriedade igualitária. Por exemplo, uma pessoa ganhando, sei lá, 40 mil milhões de reais, todo mundo vai ganhar 40 milhões de reais, sem fazer nenhum esforço nem nada. Você tem umas 10 casas e você apenas mora em uma. E o governo pode fazer o que eles quiserem com essas 10 casas. Podem vender ou transformar em outra coisa. É bem injusto. Mas, basicamente, hoje em dia, na minha opinião, o melhor sistema mesmo é o capitalismo. Até porque, né, hoje em dia, o capitalismo está ao redor de todos nós. E assim, tipo, o capitalismo antes não era muito ligado assim, tipo, à população em geral, até porque muitos achavam que o capitalismo não prestava durante a crise de 29. Porém, após a Segunda Guerra Mundial, o capitalismo virou basicamente a maior o maior sistema político e econômico do mundo, logo de frente com o comunismo. Até porque países como Alemanha, França, Reino Unido basicamente vivem do capitalismo para poderem continuar assim crescendo e se rendendo. E bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que o vídeo ficou meio simples, né? Até porque. Mas espero que vocês deixem um like aí no vídeo, tá? Se inscrevam no canal, tá? Pra me ajudar demais. Pois apesar do vídeo parecer ser simples, tá? Não é muito assim não, tá? Porque editar vídeos no celular é meio chatinho aí e tal, né? Então é isso, pessoal. Tchau, até o próximo vídeo.